Boa noite. Bom, como o tempo aqui é curto, vou direto ao ponto de compartilhar a palavra de Deus e algo que eu tenho refletido, que eu tenho meditado nesses dias de pandemia, nessa situação que estamos enfrentando. Então, convido você a fazer uma oração neste momento, pedir a Deus que fale com a gente, o Espírito Santo que possa me usar para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti nos colocamos neste momento para ouvir a Tua palavra, para meditar na Tua palavra, ela que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, ela que o Senhor orientou Josué a meditar nela de dia e de noite, aquela que o salmista diz no primeiro salmo, que aquele que teme ao Senhor e que medita na Sua palavra de dia e de noite, ele permanece, ele frutifica, ele permanece como a árvore plantada junto a ribeiros, Senhor. Tua palavra também diz que aqueles que permanecem, que confiam em Ti, permanecem firmes e inabaláveis. E o Senhor resolveu e escolheu se revelar a nós, a toda a humanidade, através da Tua palavra, através das Sagradas Escrituras. Portanto, Senhor, que o Senhor possa falar conosco neste momento, que o Senhor possa nos falar com a gente, nos dar direção, que a Tua palavra possa iluminar os nossos caminhos nessa noite, que o Senhor possa me usar, Espírito Santo, para falar com cada um que está ouvindo agora e a todos que essa mensagem for chegar nos próximos dias. É isso que eu te peço, oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, quero compartilhar com vocês, eu fiz o esboço aqui, coloquei o tema como refletindo sobre a pandemia, porque é a primeira vez que eu estou fazendo a live aqui no Instagram, então, embora com as pessoas próximas nós temos conversado bastante sobre isso, aqui ainda não conversei. Então, quero começar. E já dizer que eu quero nos próximos domingos, se Deus permitir, compartilhar com vocês sobre esse assunto, né? E principalmente mostrar, ver o que eu tenho meditado na palavra de Deus, tenho aprendido com vários homens de Deus a respeito dessa situação que estamos enfrentando. Então eu quero começar hoje assim, dando um resumo, né, fazendo uma reflexão maior, e nos próximos domingos, nesse mesmo horário, eu vou estar compartilhando com vocês bem detalhes específicos e tudo mais. Se é de Deus ou se não é, por que está acontecendo, por que não está, enfim. Então vai ser uma série, né? Proponho fazer uma série aqui a respeito do assunto desse momento, que é a pandemia, o que a palavra de Deus tem a nos dizer e como que a forma como eu vou compartilhar especificamente a forma como eu tenho lidado com toda essa situação e onde eu tenho encontrado segurança e esperança para esse momento difícil que nós estamos enfrentando no mundo inteiro. Amém? Então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite Eclesiastes capítulo 9, versículos 1 a 3. Vamos começar meditando em Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 a 3, que diz assim: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a sua vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Bom, por que eu vou começar com o livro de Eclesiastes? Quando a vida parece previsível e sob controle, é fácil deixar para depois as grandes questões ou ficar satisfeito com respostas simples. Mas a vida não está assim no presente momento, não para nenhum de nós. Bom, enquanto a nossa vida está caminhando normalmente, está seguindo, né, como sempre foi, tudo sob controle, a gente meio que se entrega naquela velha música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente não se preocupa muito com as questões da vida, com as coisas que acontecem ruins ao nosso redor, mas os dias em que nós estamos vivendo, esse atual momento mundial que nós estamos vivendo,
tem nos despertado, porque esse momento atual em que nós estamos vivendo, diante de uma pandemia mundial, não nos permite deixar a vida nos levar e deixar que a vida nos leve. E diante dessa situação, nós somos despertados para refletir, para pensar a respeito de todas as coisas ruins que acontecem. E eu quero começar dizendo que nos últimos 30, por que eu estou dizendo disso? Porque nos últimos 30 dias, eu perdi dois amigos. Perdi duas pessoas próximas a mim. E, por incrível que pareça, não foi por Covid-19. Não foi por causa do coronavírus. Eles não pegaram coronavírus e eles não morreram por causa do coronavírus. Mas nos últimos 30 dias eu perdi dois amigos, né? Um mais próximo que o outro, enfim, não vem ao caso, mas eu perdi dois amigos. Por dois motivos totalmente diferentes e nenhum dos dois foi por Covid-19. Embora milhares, e não sei se já chegou aos milhões de pessoas que morreram no mundo por causa da Covid-19, os dois amigos, assim, as duas pessoas mais próximas que eu perdi nos últimos 30 dias, não foi por causa de Covid-19. Um, simplesmente, vamos dizer assim, a mãe viu que ele estava demorando a acordar, quando foi tentar acordá-lo, viu que ele estava morto. E a causa da morte no certidão de óbito colocou indeterminada. O outro foi morto de uma forma mais trágica. Infelizmente, um homem sob o efeito das drogas, assim, perturbado por causa das drogas, chegou ao local onde ele estava e esfaqueou ele e acertou uma facada que foi fatal e ele morreu. Além dessas duas pessoas que eu conheço, que eram próximas, com quem conversei, como se diz, há poucos meses, tá aí a pandemia mundial, o coronavírus, que tem confrontado todos nós. O coronavírus nos tem confrontado a todos nós com a dor, com o sofrimento e principalmente com a morte. Isso porque para a maioria de nós, essa questão da dor, do sofrimento e da morte é uma das questões mais difíceis da vida. Na verdade, dizem que o problema do mal é o problema que deixa todo mundo com a cabeça pensante, né? Que leva todos a refletir, porque tanto se procura a explicação do sofrimento, da dor, do mal, e parece que o mundo já existindo há tantos anos, ainda não se chegou a uma conclusão do porquê o mal existe e tudo mais. Então, é um dos problemas mais difíceis da humanidade. Muitos tentam responder através da filosofia, muitos buscam as fontes religiosas, enfim. O problema do mal é talvez a questão mais difícil, da dor, do mal, do sofrimento, é a questão mais difícil que nós seres humanos enfrentamos. E como eu disse, enquanto está tudo bem, a gente parece que foge de tentar pensar sobre isso, de tentar procurar respostas para isso, ou tentar encontrar, vamos dizer assim, um refúgio, uma esperança para diante de todo esse sofrimento. Mas o coronavírus tem nos desafiado a acordar, não só para a questão do vírus em si, mas diante de todos os outros sofrimentos. É visto em programas, em redes sociais, que uma das frases que mais as pessoas têm repetido é que as mortes não estão acontecendo apenas por causa da Covid-19. Mortes acontecem no mundo todos os dias e por vários motivos. Dizem até, né, que nós estamos tanto preocupados com a Covid-19 e nos esquecemos às vezes que a gripe normal mata milhares de pessoas todos os anos. Então, a pandemia tem nos despertado, tem procurado nos levar a meditar sobre o sofrimento, sobre a dor e sobre a morte. E como eu disse, às vezes a gente deixa de pensar sobre esses assuntos. Bom, não é o caso de Salomão. Salomão, vamos entrar em Eclesiastes. Eclesiastes foi escrito por Salomão, e nós lemos o capítulo 9, versículo 1 a 3, mas em todo o livro de Eclesiastes, Salomão faz um exercício que nós deveríamos fazer. Salomão passa a refletir sobre as questões do ser humano. A palavra refletir e a frase debaixo do sol poderia resumir basicamente o que Salomão se propõe no livro de Eclesiastes, onde poderíamos resumir da seguinte forma: ele busca refletir sobre todas as coisas que acontecem na vida natural do homem no mundo e como os homens devem viver diante dessas coisas. Se você já leu ou se você se interessa em ler o livro de Eclesiastes,
É um livro onde Salomão questiona muitas coisas, onde ele diz que se propôs a refletir, a pesquisar, a procurar resposta para muitas das coisas que acontecem debaixo do sol. Quando ele diz debaixo do sol, ele está se referindo, uma forma dele se referir à vida do homem debaixo do sol, à vida do homem na terra. Então ele se propôs a pesquisar, a buscar resposta para as questões. E se você ler o livro, você vai ver ele se propondo a pesquisar e a buscar respostas para questões não tão simples e que, como alguns dizem, questões que até hoje o homem moderno, a sociedade atual, a sociedade moderna, ainda não encontrou respostas assim, pelo menos que trazem satisfação, né, para o ser humano. Então é isso que ele se propõe e é isso que ele faz em todo o livro. Especificamente no capítulo 9, ele vai falar a respeito da morte. Especificamente nesse capítulo 9, em todo o capítulo, embora eu li só os 3 primeiros versículos, ele se propõe a refletir sobre como viver diante da iminente morte. Como viver quando a morte a todo momento nos ameaça e parece estar prestes a chegar. Bom, Salomão, no capítulo 9, ele vai refletir sobre a morte, que ele diz que é o destino de todos os homens. Olha o que ele diz. Ele diz, refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que justos e sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham de um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O puro e o impuro, o que oferece sacrifício não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a sua vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Nos versículos seguintes, ele vai falar mais disso, mas o que ele está se propondo a fazer é refletir sobre a morte. E ele chega à conclusão de que a morte é o destino de todos os homens. A morte, aquela que traz talvez o maior medo para a humanidade. Se você procurar na internet, se você pesquisar lá o maior medo do ser humano, em várias das listas, talvez na maioria das listas, vai aparecer a morte em primeiro lugar. Então, o senso comum é dizer que o maior medo do ser humano é o medo da morte. E o que essa pandemia está fazendo com a gente é nos lembrar de quão vulneráveis nós somos e de quão vulneráveis nós somos diante da morte. Essa pandemia vem para nos lembrar como que a morte ela está, como dizem, né, o tempo todo ali. Ela está nos rondando, nos cercando e está o tempo todo de uma forma que daqui a pouco ela chega, né? Então, essa pandemia nos lembra da questão da morte, da nossa vulnerabilidade diante da morte. E esse sentimento de vulnerabilidade é o que mais tem crescido nesses dias de pandemia. E o que é interessante é que essa pandemia tem nos lembrado que a morte não vê diferença nas pessoas. A morte vem para todos os tipos de pessoas. Na verdade, uma das coisas que nos iguala como ser humano é a morte, porque ela não vê raça, ela não vê cor, ela não vê país, ela não vê idade, ela não vê questão financeira, ela não vê condição financeira, ela olha para o rico tanto quanto ela olha para o pobre. E, na verdade, em outras palavras, é o que Salomão disse. Ele disse assim, olha, a conclusão que eu cheguei é que o destino de todos os homens é a morte e que todos vão sofrer a morte do mesmo jeito. Ela vem tanto para o bom quanto para o mal, ela vem tanto para o justo quanto para o injusto, ela vem tanto para o ímpio quanto para o justo, ela vem para o mal e para o bom, ela vem para o religioso e para o não religioso, ela vem para aquele que se acha santo e ela vem para aquele que se acha pecador. Então, a morte ela nos iguala. A morte, através da pandemia, né, como um dos seus instrumentos, ela tem alcançado todas as nações, os 4 cantos do mundo, países de primeiro mundo como países de terceiro mundo, enfim. A pandemia tem trago a morte, tem sido um instrumento da morte, independente de raça, independente de país, independente da situação financeira, para nos lembrar que todos nós somos iguais diante da vulnerabilidade da morte, diante do risco
que o tempo todo nós estamos enfrentando da morte. E Salomão refletiu sobre a morte e chegou à seguinte conclusão: a morte é o destino de todos e que diante dela ninguém possui vantagem. O mesmo acontece e acontecerá com todos, e disso nós devemos ter certeza. Então Salomão diz que a morte vem para todos, que ela não faz acepção de pessoas por nenhum motivo, e que nós podemos ter certeza de que ela virá, que ela é o destino de todos os homens. Na verdade, a Bíblia inteira ela vai falar a respeito disso. O mesmo acontece por todos. E por quê? Porque a Bíblia diz que, por meio do pecado de um homem, que foi Adão, lá no Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12 diz isso. Através do pecado de um homem, a morte, o pecado entrou no mundo, e quando o pecado entrou no mundo, ela trouxe consigo a morte. E se tornou o destino de todos os homens, sem exceção, como diz Hebreus 9:27. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Então, isso é uma questão que a gente nem precisa convencer muitas pessoas, né? A maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, e pelo que a gente vê pelas internets da vida, as pessoas são cientes de que o fim de todos é a morte, né? Aquela frase, todo mundo um dia vai morrer. Se tem uma certeza que nós temos nesse mundo, é que um dia todos nós vamos morrer. E isso é verdade. Agora, o que torna o medo da morte mais forte? Saber que todos nós vamos morrer não elimina o medo da morte. Não elimina o medo da morte. Pelo contrário, faz, em alguns casos, aumentar, né, o medo da morte. Portanto, se a morte é certa, independente se for por coronavírus ou outro motivo, a pergunta que não cala é: como viver quando a sombra da morte a todo momento nos ameaça e parece estar prestes a chegar? Então, como eu disse, se a morte vai vir a todo ser humano, independente do meio, como eu disse, 2 amigos meus nos últimos 30 dias morreram por 2 motivos totalmente diferentes, totalmente estranhos, que a gente não consegue encontrar um motivo, uma explicação lógica para por que aconteceu, e milhares de pessoas ao redor do mundo estão morrendo por causa do coronavírus. Então, independente de como a morte vai vir, ela vai chegar para todos nós. E Salomão diz isso: se tem uma certeza que nós podemos ter, é que a morte chegará para todos e que ela não faz acepção de pessoas, como nós temos visto ao vivo, né? Podemos dizer assim, nesses últimos dias. Então, diante dessa certeza que nós temos de que todos vamos morrer e que ela não faz acepção de pessoas, a pergunta que não se cala é: como que nós vamos viver diante desse risco de morte? Como que nós vamos viver diante dessa dura realidade de que todos nós estamos destinados à morte? Como podemos viver, né, à sombra da morte, diante dessa certeza de que um dia todos nós vamos morrer? Bom, muitos se arriscam a responder essa pergunta e as respostas são variadas ao longo da história do mundo. Os ateístas, né, aqueles que não acreditam em Deus, eu vou ser um pouco doido aqui em responder, em resumir de forma simples, né, como os ateístas respondem ao problema da morte, mas eu vou arriscar assim mesmo. Poderíamos dizer que os ateístas respondem de uma forma bem simples à questão da morte. Eles dizem simplesmente que nós, como seres humanos, vindo do acaso, sendo apenas um produto, um fruto do acaso, um fruto da evolução, temos que encarar a morte de forma, em outras palavras, fria, né? Ao fim, nós vamos morrer mesmo, e após a morte, acabou. Então, você vive a sua vida, e a partir do momento em que você morrer, acabou sua existência, não há vida após a morte, isso é coisa de religião, é coisa de doido, e morreu, acabou. Morreu. Então, não há muito o que dizer, né, para a questão da morte. A morte é o fim da vida, e o fim absoluto da vida, e o destino de todos nós. Só que no fundo, a maioria de nós tem uma suspeita no fundo do coração de que a morte não é o fim. A morte não é o fim. No fundo, nós suspeitamos, e muitos de nós temos a certeza de que a morte não é o fim. E talvez saber disso aumenta ainda mais o medo da morte. Em outras palavras, o que faz aumentar em nós o medo da morte é o medo do que vem após a morte. Então, como eu disse, todos nós, a maioria de nós,
no fundo, sabemos que a morte não é o fim. E talvez isso agrava o medo que nós temos da morte. Às vezes não é o medo da morte em si, mas o medo do que virá após a morte. Como será? Para onde nós vamos? Qual é o nosso destino após morrer? Quando nós fecharmos os olhos aqui nesse mundo, nessa vida, o que nós vamos encontrar depois dela? Quando a gente abrir o olho do outro lado da eternidade, o que nós vamos encontrar? Para onde nós vamos ir? E talvez essa incerteza é que talvez gera mais medo em nós. Nós não temos certeza do que vamos encontrar. E eu acredito que é isso que aumenta em nós o medo da morte, essa incerteza do que vai acontecer depois. E como eu disse, os ateístas respondem isso de forma bem simples, poderíamos resumir de forma simples e bem crua, bem gelada, bem fria, porque morreu, acabou, não tem vida após a morte, então não tem por que conversar muito sobre a morte. Mas todas as religiões do mundo, elas falam sobre a vida após a morte, mas em geral proclamam que você deve levar uma vida boa para estar pronto para a eternidade. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Todas as religiões, de alguma forma, se propõem a responder essa pergunta, né? Principalmente o que vai ser após a morte, o que vai ter após a morte. Só que elas, vamos dizer assim, a maioria das religiões, elas talvez com outras palavras, mas respondem talvez da mesma maneira. Elas dizem que se você quiser estar pronto para a vida após a morte, se você quiser se preparar para o que vai acontecer após a morte, você precisa se preocupar com a vida aqui. Em outras palavras, você tem que se preocupar em ser uma boa pessoa aqui. Porque se você for uma boa pessoa aqui, nessa vida, você irá garantir a vida após a morte. Muitas religiões falam e constam em suas doutrinas ensinamentos de coisas que você deve fazer, sacrifícios que você deve fazer, maneiras que você precisa viver para garantir a sua vida após a morte. Então, a maioria das religiões elas vão falar sobre as boas obras, o que você tem ou não que fazer para garantir uma boa vida após a eternidade. No entanto, à medida que a morte se aproxima, todos nós sabemos que não chegamos nem perto do nosso melhor. Nós não vivemos como deveríamos. Então, ficamos escravizados pelo medo da morte até o fim. O que eu quero dizer com isso? Quando todas as religiões se propõem a dizer para a gente o que a gente deve ou não fazer, isso não alivia o nosso medo. Por quê? Porque ao vermos todas as doutrinas, tudo que nós temos que fazer, todos os sacrifícios que nós temos que fazer para estar preparados para a próxima vida, no fundo, nós, seres humanos, sabemos que nós somos maus e que nós não conseguimos cumprir metade dessas obrigações, desses dogmas, dessas doutrinas, dessas coisas boas que a gente tem que fazer para estar preparado para a próxima vida. Um exemplo disso, que eu me lembro, tem uma série muito interessante numa dessas plataformas de stream, né, por assinatura, em que tem uma série chamada American Gods, Deuses Americanos, onde tem uma cena na primeira temporada em que uma mulher morre e ela chega num local, assim, num espaço, onde ela encontra um homem. E o que dá a entender na série é que aquele lugar onde ela está é um meio do caminho. Ela morreu, então o ser humano aparece nesse lugar, e nesse lugar vai ser definido o destino dela. E aí, quando ela encontra com esse homem, o homem pega uma balança, tipo aquelas do logo da justiça, aquela balança de peso, e coloca diante dela. Pega uma pena branca, e coloca de um lado da balança. E leva a mão para arrancar o coração dela para pôr na balança. Na hora que o cara vai fazer isso, ela bate na mão dele e se afasta. E ela diz assim, não. Aí ele pega e diz assim, eu preciso fazer isso. Né? E o que dá a entender é que ele diz que ele precisa tirar o coração dela, colocar nessa balança junto com a pena, para ver o destino que ela vai ter. Ou seja, em outras palavras, o que dá a entender é que se o coração dela, que ali vai representar a vida dela, se o coração dela for mais leve do que a pena, o destino dela será um bom destino. Mas se o coração dela for mais pesado do que a pena, uma pena, o destino dela não vai ser bom. E ela entende isso na hora, tanto que ela não deixa ele fazer isso.
E a resposta que ela, e ele diz assim: eu preciso fazer isso. E aí ela diz assim: para quê? Se eu já sei qual vai ser a resposta. E o que dá a entender nessa série, nessa cena, é que ela sabia que o coração dela não iria ser mais leve do que a pena. Ou, em outras palavras, ela sabia, ela tinha certeza que ela não viveu uma boa vida o suficiente para que naquela balança fosse mais leve. Então ali ela revela como que no fundo ela sabia, e não precisava de uma balança para dizer isso, que a vida dela não havia sido boa. E no fundo eu creio que esse é o sentimento que todos nós temos. E é por isso que a resposta que as religiões dão não satisfaz, não mata esse medo que nós temos da morte, não anula esse medo que nós temos da morte. Pelo contrário, às vezes agrava ele, porque nós somos tomados de um medo de quê? Como eu já não sei o que eu vou encontrar após a morte. Ninguém nunca morreu e voltou para me contar como que é a experiência de morrer. Mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde eu vou morrer. Então, como nós não temos certeza de para onde a gente vai e o que vai acontecer, e a gente ouve as religiões e diz que nós precisamos viver uma boa vida aqui para garantir um bom destino na próxima vida, nós então, tudo isso aumenta mais o nosso medo da morte. E nós, seres humanos, querendo ou não, temos que encarar o maior de todos os medos do ser humano, que eu creio que é o medo da morte. E por que eu estou falando sobre a morte? Porque essa pandemia, como eu comecei dizendo, tem trazido a nós essa reflexão, tem nos lembrado. A pandemia tem sido, como alguns dizem, um megafone para nos lembrar. Essa pandemia tem gritado aos nossos ouvidos e aos nossos corações que nós precisamos refletir sobre a morte, que nós precisamos encarar, que é difícil, mas nós precisamos encarar a questão da morte, da iminência da morte, do risco de a qualquer momento nós temos de morrer. Então, diante disso, muitas pessoas, e o que é pior nessa situação da pandemia, é que não bastasse vamos dizer assim, a possibilidade da morte, não bastasse mais uma ferramenta que a morte está tendo, que é essa pandemia, nós temos sido, o que tem agravado esse nosso medo é o fato de que nós temos, de certa forma, de certo sentido, tendo que encarar isso cada um por si. Por quê? Porque nós estamos enfrentando também o isolamento, né? E alguns de nós de maneira diferente, mas na maioria das vezes nós estamos restringidos a apenas os nossos familiares. E, infelizmente, há pessoas que já não têm familiares, ou que não têm amigos próximos, ou que talvez já levavam uma vida solitária. E agora, no isolamento social, não podendo trabalhar, não podendo ter convívio nem de vista com as pessoas, isso tem aumentado o medo da morte das pessoas, né? E uma das listas que eu li sobre o medo do ser humano está a solidão. Em várias listas com os maiores medos da humanidade, eu vi em primeiro lugar a solidão. E isso, quando essas duas coisas andam juntas, o medo da morte, o medo da solidão, o que nós enfrentamos vamos dizer assim, essa onda, vou te falar, essa onda de suicídios que nos últimos anos a gente tem enfrentado. Pessoas que acabam desistindo da vida e acabam se entregando de vez à morte. Então, tudo isso, amigos e irmãos que estão acompanhando e vão acompanhar, o medo da morte nos aflige, o medo da morte toma o nosso coração, a morte nos separa dos nossos entes queridos, a morte nos afasta de pessoas que amamos, a morte nos faz perguntar, e aí, qual que é o verdadeiro sentido da vida? Ou seja, a morte nos desafia, a morte vem e a morte existe para nos lembrar de que alguma coisa está errada. Na verdade, a morte, no fundo, nos lembra de que alguma coisa está errada na sociedade, que alguma coisa está errada no ser humano. Bom, como o nosso tempo é curto, eu quero dizer o seguinte: a próxima pergunta que eu faço é: onde podemos encontrar esperança? Como viver à sombra da morte? Como eu disse, a pergunta que não se cala é: se a morte é o destino de todos os homens, se disso nós podemos ter certeza, e se a morte não faz acepção de pessoas, ou seja, todos nós estamos em todo momento
diante da morte iminente ali. A todo momento a morte é espreita, como alguns filmes ilustram, né? Aquela morte, aquela cara branca com a boca grande assim, com um machado, né? Rondando e tudo mais. Então a morte está aí. Nós não vemos, nós não conseguimos perceber, mas ela está aí, iminente, ela está à espreita, né? Jesus, falando de Satanás, diz que ele anda ao derredor procurando alguém para tragar. Nós poderíamos dizer sobre isso sobre a morte, né? Ela está o tempo todo procurando a quem possa tragar e nós não sabemos em qual momento. No versículo 11 e 12 do capítulo 9 de Eclesiastes, Salomão vai falar que nós não sabemos a hora em que nós vamos encontrar com a morte. Nós não sabemos. E isso agrava em nós esse medo da morte. Então, a pergunta é: como viver à sombra da morte? Como viver a nossa vida diante da sombra da morte? Uma coisa é clara: nós não podemos deixar de viver. Né? Nós não podemos deixar de viver. E na verdade é isso que Salomão vai tratar no resto do capítulo, mas talvez eu vou falar disso semana que vem. Vou focar nessa questão do medo da morte hoje. Nós não podemos parar de viver. Mas então, como viver? Se nós precisamos viver, mesmo sabendo que a morte é o nosso destino, como viver? Como viver à sombra da morte? Como viver diante dessa morte que parece estar o tempo todo nos vigiando? Onde encontrar esperança para o problema da morte? Bom, eu não sei você, mas eu encontro esperança no Evangelho de Jesus. Eu encontro esperança diante da morte no Evangelho de Jesus, em Jesus. Eu aprendo a maneira certa de viver diante do medo da morte, diante da morte iminente, diante da sombra da morte, no Evangelho de Jesus. É lá que eu encontro esperança. E por que eu digo isso? Porque aqui está o que Jesus Cristo diz para todos nós. O que Jesus diz para mim, o que ele diz para você, o que ele nos oferece se o tivermos como nosso Senhor e Salvador. Eu escolhi enfrentar não só a vida, como também a morte, tendo Jesus como meu único Senhor e Salvador. E é nele que eu encontro esperança. E por que eu decidi isso? Por que eu decidi viver a minha vida confiando e descansando em Jesus e na boa notícia do seu Evangelho? Para viver não só a vida que eu tenho para viver aqui, como também para encarar a morte. Por quê? Bom, eu quero começar lendo as palavras que o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses. Paulo escrevendo para os cristãos da cidade de Tessalônica. Olha o que o apóstolo Paulo diz, olha o que ele escreve para a igreja dos Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aqui dormem os que morreram. Então eu vou mudar a palavra. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele morreram. Bom, ele começa dizendo: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que morreram. Bom, o que ele está dizendo? Ignorante aqui é sem conhecimento. O que ele está dizendo é: irmãos, o que eu vou dizer agora, o que eu vou escrever a partir de agora, é para que vocês não fiquem apavorados, para que vocês não fiquem sem o conhecimento, para que vocês não fiquem sem entender o que acontece com aqueles que já morreram. E aqui ele estava falando dos irmãos cristãos em Cristo que já haviam morrido. Para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, olha para você ver. Paulo está fazendo um contraste aqui. Ele está virando para cristãos e dizendo assim: olha, o que eu vou falar agora a respeito da morte é para que vocês não fiquem sem o conhecimento, sem entender, e assim fiquem sem esperança diante da morte, que é o que nós estamos vivendo. Mortes ao redor do mundo inteiro, todos os dias, milhares de mortes ao redor do mundo. E nós ligamos a televisão e tá lá a morte. Talvez agora, se você desligar essa live ou sair ou ligar a televisão ao lado aqui, talvez vai estar sendo atualizado diante da humanidade o número de mortes. Então o que Paulo está dizendo, ele está se virando para os cristãos e dizendo: eu não quero que vocês fiquem sem entender o que acontece com os que morreram, com os que morrem, e se tornem e fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Então o que eu quero dizer é que
A resposta dos ateus e a resposta das outras religiões, das demais religiões, não traz esperança para nós. Por que eu digo que não traz? Porque se a resposta do ateu, se a resposta dos ateístas e daqueles que acreditam no Deus da ciência, né? Porque a ciência virou um Deus para muitos hoje. Se a resposta deles é que morreu, acabou, a existência acabou, você não vai existir, você não vai saber nem o que aconteceu com você, você simplesmente deixou de existir, que esperança nós temos para além da morte? Que esperança nós temos? Se nós acreditarmos no Deus da ciência, que esperança nós vamos ter para essa vida? Como que eu vou ter esperança para viver? Como que eu vou ter motivação para viver se daqui a 5 minutos eu posso morrer e aí acabou, né? Então isso não traz uma vida de esperança. Uma série, um desenho, que é uma série muito famosa, Rick e Morty, acho que é isso mesmo, ele retrata um pouco disso, de como que a vida seria sem sentido se a gente não acreditasse em Deus, se a gente não acreditasse em vida após a morte. E é esse tipo de vida que a resposta ateísta ou do Deus da ciência traz para nós, não nos traz esperança. A resposta das demais religiões também não traz esperança para a gente. Por quê? Porque ela coloca a responsabilidade 100% em nós e nas nossas boas obras. E como eu já disse, no fundo, nós sabemos que se o nosso coração fosse colocado numa balança e fosse comparado com uma pena, se para que a gente tivesse um bom destino na eternidade, após a morte, a gente tivesse que ser uma boa pessoa nesse mundo, eu e você sabemos que no fundo, nós não somos. Então isso também não nos traz esperança, pelo contrário, aumenta ainda mais o medo. Porque se eu sei, no fundo, que eu não sou uma boa pessoa e que após a morte eu não terei um bom destino por causa disso, o meu medo da morte vai aumentar ainda mais. Mas o que Paulo está dizendo é, por isso, cristãos, eu estou dizendo para vocês, e o que eu vou falar a respeito dos que morreram, é para que vocês não fiquem sem esperança como os que não têm esperança. E qual é o motivo? Onde Paulo fundamenta essa confiança nele? E por que ele vai falar com os cristãos que eles não precisam se entristecer, não precisam ficar com medo e sem esperança quando encararem a morte? Ele diz assim, ó, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele morreram. A certeza de Paulo, a confiança de Paulo diante da morte e a confiança que ele passava para os cristãos diante da morte é: se você crê em Jesus, se você crê no Evangelho de Jesus, se você crê que Jesus viveu, morreu e ressuscitou, não tem por que ter medo da morte. Por quê? Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós também cremos que um dia Deus ressuscitará todos aqueles que morreram crendo em Jesus. Então, em Hebreus, por exemplo, capítulo 2, nos ajuda a completar e entender o que o apóstolo Paulo disse. Olha o que Hebreus capítulo 2, versículo 10, 14 e 15 diz. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, esse alguém é Jesus, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados por causa do medo da morte. Olha o que diz. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus, através da sua vida, através da sua pregação, através da sua morte e da sua ressurreição, nos ensina e nos lembra de que a morte não é o fim, mas que há uma vida após ela. A morte não é o fim. Existe sim vida após a morte. E Jesus, através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, ele não só nos ensina, como ele nos lembra disso. A morte não é o fim. E isso, tão certo quanto a morte, nós podemos ter certeza absoluta que ela não é o fim. Ela não é o fim. Ela pode representar a metade da história, o fim da metade da história, o fim da primeira fase da nossa vida, da nossa história, mas a morte não é o fim. Por que nós podemos ter certeza disso? A morte e a ressurreição de Jesus provam isso.
Para nos salvar, Jesus se tornou o pioneiro de nossa salvação através do sofrimento e da morte. Ele enfrentou nossos maiores inimigos, o pecado e a morte. Por que nós podemos ter certeza que a morte não é o fim? Por causa de Jesus. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o que a palavra de Deus nos diz é que se ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, nós podemos ter certeza absoluta que a vida, que a morte não é o fim, que existe vida após a morte. Jesus ter ressuscitado, e esse é um fato histórico, nós vivemos no ano 2020 após a vida, a morte e a ressurreição dele. Se a morte e a ressurreição dele é um fato comprovado historicamente, então essa é a certeza que nós temos, que a morte não é o fim. A morte não é o fim, porque ele morreu, mas ele também ressuscitou. Agora, por que isso traz esperança, confiança para o nosso coração? Por que isso nos ajuda a enfrentar o medo da morte? Primeiro, porque a Bíblia diz que foi por causa do pecado que a morte entrou no mundo. Foi por causa do pecado de Adão e, consequentemente, por causa do meu e do seu pecado que a morte existe. A morte não era para existir. Ela existe por causa do nosso pecado. Ela é uma consequência dos nossos pecados e dos pecados da humanidade inteira. Quando Deus falou com Adão, se você comer do fruto que não é para você comer, você certamente vai morrer. Então, a morte entrou no mundo através do pecado, e a Bíblia diz que o pecado é o aguilhão, é a ferramenta da morte. Então, por que Jesus nos traz esperança? Porque a Bíblia diz que na morte dele, que ele morreu por nós. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Por que ele morreu por mim e por você? Ele morreu em primeiro lugar para levar e pagar pelos meus e os seus pecados. Ele tomou a penalidade que merecemos por nossos pecados, a punição de morte, em nosso lugar, como nossos substitutos. Mas porque ele próprio era um homem de amor perfeito e sem pecado, por seu pai e o próximo, a morte não poderia segurá-lo, e ele ressuscitou. Jesus morreu por mim e por você. Naquela cruz, há 2000 anos atrás, quando ele foi morto e crucificado naquela cruz, ele estava fazendo isso por mim e por você. Ele morreu. Ele sendo Deus, sendo o próprio Deus, sendo o Filho, com a mesma glória que o Deus Pai, ele se entregou à morte. Ele deu a sua vida. Jesus um dia disse, prestes a morrer, ele disse, ninguém toma a minha vida, mas eu a entrego, eu a dou. Jesus entregou a sua vida de livre e espontânea vontade. Ele entregou a sua vida mesmo diante da morte para morrer por mim e por você. Ele morreu para levar os meus e os seus pecados e para que nós fôssemos perdoados. O resultado e a consequência e o salário do pecado é a morte. E por sermos pecadores, eu e você merecemos morrer. Por isso que todos nós estamos destinados à morte, porque nós somos pecadores. Mas há 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Ele morreu naquela cruz, ele encarou a morte, ele se entregou à morte para pagar a minha e a sua penalidade. Nós tínhamos que morrer, nós merecemos morrer e merecíamos ser crucificados, mas ele nunca pecou, ele não pecou, ele nunca pecou, ele nunca cometeu um erro, ele nunca deixou de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele nunca cometeu um pecado, mas ainda assim ele se entregou à morte por mim e por você, para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Ele foi o nosso substituto naquela cruz. Se nós merecíamos estar lá, ele se entregou lá na cruz, no meu e no seu lugar. E se o pecado é a ferramenta, é o aguilhão da morte, e Jesus, através da sua morte, venceu o pecado, então nós podemos ter esperança. Nós podemos ter esperança. Se nós não conseguimos ter uma vida boa, justa, honesta, 100% para garantir a nossa eternidade, e nós sabemos no fundo disso, quando nós olhamos para a morte de Jesus e nós cremos na morte de Jesus, quando eu lembro, quando eu ouço falar, quando eu leio as Sagradas Escrituras e vejo que Jesus entregou a morte por mim para pagar pelos meus pecados, quando eu creio nessa poderosa mensagem, então eu sou perdoado de todos os meus pecados. E se eu sou perdoado dos meus pecados, então o poder que a morte tinha sobre mim já se perdeu. Já se perdeu. Não há mais o poder da morte sobre a minha vida, sobre a sua vida, se você crê no Evangelho de Jesus. Jesus tomou a penalidade. Ele morreu no meu e no seu lugar. E o detalhe, a morte dele não é simplesmente a única coisa que nos traz a esperança.
Porque se ele morre e não ressuscita, que esperança haveria? Como que nós poderíamos saber se Deus havia recebido o sacrifício dele? Mas a Bíblia diz, e a história comprova, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ter ressuscitado é a prova de que Deus aceitou o sacrifício que ele fez por mim e por você. Ele ter ressuscitado é a prova que Deus deu de que aceitou o sacrifício que ele fez por mim e por você. Por isso que Paulo diz, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós podemos ter certeza que ainda que a gente morra, no fim da história, ele irá nos ressuscitar. Jesus morreu, ressuscitou e prometeu voltar. E o que Paulo diz é, não fiquem tristes por aqueles que morreram crendo no Evangelho. Por quê? Porque nós podemos ter a certeza de que ainda que a gente morra, seja por coronavírus ou seja por qualquer outro motivo, esse não é o fim da nossa história. Um dia Jesus voltará e irá nos ressuscitar da morte. Ele irá nos ressuscitar. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós não encaramos a morte com medo, é por isso que o cristão não precisa encarar a morte com medo, e é por isso que se você depositar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você crê na mensagem dele, no evangelho dele, você não precisa ter medo da morte. Por quê? Primeiro, ele já perdoou, ele já morreu pelos seus pecados. Por que eu não preciso ter medo da morte? Porque ele morreu por mim. Por que ele morreu por mim? Para perdoar os meus pecados. E não só isso, ele ressuscitou ao terceiro dia, dando a prova absoluta de que Deus aceitou o sacrifício que ele fez por mim e por você. Por isso que no versículo 14 do capítulo 2 de Hebreus, o autor diz que Jesus destruiu o poder da morte, porque morreu e ressuscitou, retirando nossa penalidade e garantindo a ressurreição futura de todos os que se unem a ele pela fé. Jesus Cristo, nosso grande Salvador, matou a morte. Por isso que no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo escreve assim, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Paulo está aqui desafiando a morte. O tom que Paulo coloca, Paulo vira para a morte e diz assim, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E por que ele podia ter certeza disso? Por causa da morte e ressurreição de Jesus, porque Jesus morreu no meu e no seu lugar, pagando pela nossa penalidade, pelos nossos pecados e ressuscitou por nós ao terceiro dia. Com isso, ele venceu o poder da morte. Ele enfrentou a morte e, através da morte dele, ele venceu a morte. Há um livro que diz a morte da morte na morte de Cristo. Quando Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele estava não só enfrentando o maior dos nossos inimigos, que é a morte, como ele estava vencendo o maior dos nossos inimigos. Cristo, o nosso Senhor e Salvador, enfrentou através da sua morte, através da sua vida, morte e ressurreição, os dois maiores inimigos da nossa vida, que é o pecado e a morte. E ele venceu os dois. O pecado se oferecendo como sacrifício em nosso lugar e a morte ressuscitando ao terceiro dia. Então, quando nós depositamos a nossa esperança em Jesus, nós podemos ter esperança nele. Ele se torna o motivo da nossa esperança. Através dele nós podemos enfrentar a morte, nós podemos encarar a realidade da morte, nós podemos viver à sombra da morte, podemos viver como Davi disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Como é possível viver a vida diante da sombra da morte, diante da possibilidade de morte e não viver uma vida medrosa? Como viver uma vida onde a gente desfruta de tudo que temos para desfrutar nos tempos, no tempo de vida que nós não sabemos qual é, mas no tempo de vida que Deus nos deu, depositando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança e descansando na obra que Jesus fez por nós, na boa notícia de Jesus por nós. Ele morreu, ressuscitou por nós. É por isso que nós não precisamos ter medo da morte. Por isso nós não precisamos temer a morte. Por isso a gente não precisa ter medo. Por isso que nós, principalmente se cremos em Cristo, nós encaramos a realidade da morte totalmente diferente. Nós não encaramos a morte sem esperança. Pelo contrário, nós a enfrentamos porque temos esperança. Não só para essa vida, como para a próxima vida. Por que eu encaro a morte com toda a coragem do mundo? Porque eu sei que o meu destino eterno não depende da minha bondade.
O destino para onde eu vou no final da vida, para onde o meu destino após a morte não é definido pela minha bondade nessa terra, porque eu nunca vou conseguir ser bom. O meu destino eterno foi definido há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu e ressuscitou por mim. E a partir do dia em que eu depositei a minha esperança nele, eu vivo seguro, eu vivo sem medo da morte. Por quê? Porque eu creio que o meu Senhor já lutou por mim e já venceu a morte por mim. Então, ainda que a gente morra nessa vida, seja por coronavírus, ou seja por qualquer outro motivo, acidente de carro, por qualquer outro motivo, não será o fim da nossa história. A morte nada mais é do que a porta de entrada para a nossa verdadeira vida, porque a nossa verdadeira vida está na eternidade. E por causa da morte e ressurreição de Jesus, Paulo lida com a questão de que o que é melhor para ele, a vida ou a morte? Ele escreve assim em Filipenses: de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Em um outro livro dele, em uma outra carta, Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo olhava para a morte e a desafiava. Ele olhava para a morte e dizia: onde está o seu aguilhão? Onde está a sua vitória? É como olhar para um guerreiro desarmado e dizer, e tendo ao seu lado, tendo na sua frente o seu Salvador, o seu Senhor, o Senhor dos exércitos, empunhando toda a espada, empunhando toda a armadura, empunhando a espada, uma lança, e o seu inimigo, o inimigo seu, estando na sua frente sem arma, sem armadura. É assim que Paulo olha para a morte. Ele olha para a morte e diz: você já está desarmado e o meu Senhor já te venceu. Por isso ele olhava para a morte e ele dizia assim: olha, eu não sei o que é melhor, se é viver ou se é morrer. Como que alguém diz isso, que não sabe se é melhor viver ou morrer? Por quê? Porque ele dizia: viver para mim é viver para Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque ele diz: se eu morrer aqui, eu o encontrarei. Paulo tinha certeza de que por causa da morte e ressurreição de Cristo, se ele morresse aqui, no exato momento em que ele fechasse o olho aqui, ele abriria os olhos na eternidade e veria o Senhor da sua alma, o seu Senhor e o seu Salvador. Por isso ele enfrentava a morte de forma até irônica, a encarando, a desafiando, dizendo: onde está a sua espada, onde está o seu aguilhão, onde está aquilo que você usava para matar. Em vez de viver com medo da morte, devemos ver a morte como um lembrete em nosso coração. Então, se eu não preciso, e isso que Hebreus diz, Cristo morreu por nós para nos libertar do medo da morte. Se eu sei que a morte não é o fim, se eu sei que Cristo morreu e ressuscitou para garantir não só a minha vida presente, como a minha vida na eternidade, então eu não preciso ter medo da morte. Porque a morte nada mais se torna do que a porta por onde eu entrarei na minha verdadeira vida. A morte, quando eu creio em Cristo, nada mais se torna do que uma porta, onde que se um dia eu abrir ela e entrar por ela, eu entrarei e do outro lado encontrarei o meu Senhor. Nada mais é do que um pulo, do que um atalho, do que uma passagem direta para a minha vida eterna ao lado do meu Senhor e do meu Salvador. Então, se eu não preciso viver com medo da morte, como então eu posso viver? O que a morte então representa para nós? Bom, a morte deve servir para nós como um exemplo de que tudo nessa vida vai passar. Tudo nessa vida vai passar. Nada nessa vida é eterno a não ser a nossa vida. Nada. Dinheiro, amor aqui nesse andar, aqui nessa terra, por mais que você possa ser apaixonado pelas pessoas que você tanto ama, o amor nesse modo natural na terra aqui não é eterno, dinheiro não é eterno, sua carreira, seu emprego, nada disso é eterno, nada disso tem valor eterno. A única coisa que é eterna, a única coisa que quando eu e você morrermos, a única coisa em que nós teremos é o amor de Cristo. Por isso que Paulo diz em Romanos: nada pode me separar do amor de Cristo, nem a vida e nem a morte. Nada pode me separar. Porque ainda que eu morra aqui, eu entrarei e eu o encontrarei. E Paulo diz assim: por isso que a morte, de certa forma, é até melhor, porque ela me faria encontrar o meu Senhor. Mas
por vários outros motivos que nós não vamos falar hoje, Paulo ainda assim dizia, não, mas eu prefiro viver aqui na terra, pelo menos por enquanto. Então, o que eu quero dizer é, não importa o que aconteça, aquele que crê e deposita sua esperança em Cristo sempre vence a morte. Sempre vence a morte, ainda que eles morram ou não, porque Jesus Cristo a derrotou e agora tudo o que podemos fazer é nos tornar mais felizes e amados do que nunca nele. Então, para o cristão, se ele morreu ou não, isso não faz a diferença, não importa o que aconteça, morrendo ou não, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa esperança e a morte se torna apenas um detalhe a mais na vida. Se Jesus morreu para que você não tenha que pagar por nada no passado e ele ressuscitou para ser o seu Salvador vivo, o que a morte pode fazer com você? O que a morte pode fazer com a gente se ela não pode mais definir o nosso destino eterno? Porque o nosso Senhor venceu a morte há 2000 anos atrás, se entregando por nós, para definir não só a nossa vida presente, como a nossa vida na eternidade. Então, se eu encaro a vida dessa forma, depositando a minha fé, a minha esperança em Cristo, que medo eu preciso ter a morte? É claro que eu não estou dizendo que isso nos torna insensível diante de todas essas mortes que está acontecendo. Não é isso que eu quero dizer. Crer em Jesus diante da morte não nos torna insensíveis. Não nos faz olhar para as milhares de pessoas que estão morrendo ao nosso redor, não me faz olhar para os meus 2 amigos que morreram nos últimos 30 dias com desprezo, como se não fosse nada, não é isso. Mas a morte, crer em Jesus me faz ter a certeza de que a morte não é o fim, de que existe algo além disso. E, na verdade, pelo contrário, me dá mais um motivo e o maior de todos os motivos para consolar aqueles que não só vivem com medo da morte, mas também todos aqueles que perderam seus entes queridos. Porque é isso que Paulo fala em Tessalonicenses. Olha, eu estou escrevendo para vocês que estão vivos, para que vocês não fiquem tristes. Aqueles que morreram crendo em Jesus, há esperança para eles. Porque Jesus, assim que voltar, ele irá ressuscitá-los. Quando Lázaro morreu e as irmãs dele estavam tristes, a primeira coisa que Jesus disse foi: não se preocupe, o irmão de vocês vai voltar à vida. E a resposta delas foi: nós sabemos que no último dia o Senhor há de ressuscitá-las. Então, ainda que a gente morra aqui, não é o fim da nossa história. E ainda que muitos de nós possamos talvez vir a enfrentar a morte, é passageiro e vai ser apenas um pulo para que a gente encontre a nossa verdadeira vida. Por fim, a Bíblia termina dizendo que quando Jesus voltar, e essa pandemia é um alerta, é mais um dos sinais do início do fim de todos os tempos. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que ele trará novos céus e nova terra. A morte não existirá. Lá não haverá luto, não haverá pranto, não haverá choros, porque as primeiras coisas já passaram. A Bíblia termina dizendo que não só Deus vai aniquilar de uma vez por todas a morte, porque ela diz que a morte é o único inimigo, o último inimigo a ser vencido. Cristo começou a vencê-la, tirou o aguilhão dela, tirou a arma dela quando ele morreu e ressuscitou, mas Cristo vai aniquilar de uma vez por toda a morte quando ele voltar. E todos aqueles que depositaram a esperança nele, ele os levará para a eternidade, para viver com ele eternamente. Por isso eu termino dizendo para você, na verdade eu vou terminar orando, para que o Espírito Santo possa levar essa palavra ao seu coração, e eu desafio você, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não depositou a sua fé, a sua esperança nele, eu te desafio a fazer, porque nada mais nesse mundo pode nos trazer esperança, a não ser ele. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, eu compartilhei com todos aqui, Senhor, tanto os que estavam ao vivo, quanto os que vão ver depois a gravação. Um pouco a respeito de como o Senhor nos fala a respeito da morte, Senhor, nas tuas sagradas escrituras. Deus, eu oro para que cada uma dessas pessoas que ouçam, eu oro para aqueles que já depositaram a sua fé, a sua esperança em Ti, e que talvez se esqueceram de que não precisam ter medo diante da morte. Espírito Santo, lembra-os da morte e ressurreição de Cristo, para que eles se lembrem que não precisam ter medo diante da morte. E eu oro também, principalmente por aqueles que estão me ouvindo, mas que ainda não depositaram a sua fé, a sua esperança
no único Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu oro, os desafio a abandonar a esperança em todas as outras respostas que o mundo tenta dar e a depositar a sua esperança somente em Cristo. Porque Ele está marcado na história, nos deu a certeza absoluta de que Ele sim venceu a morte, de que Ele sim garantiu para nós a vida eterna e uma vida abundante. Por isso eu oro por cada um destes, em nome de Jesus. Amém.